Nesse vídeo eu vou mostrar para você como conquistar um homem no primeiro encontro. Mas não só isso, eu vou mostrar para você também como conquistar um homem antes do primeiro encontro, durante o primeiro encontro e depois do primeiro encontro, quando você já estiver conversando com ele no WhatsApp. E não acho que você vai ouvir aqui só dicas de primeiro encontro superficiais como essas que você ouve por aí. O que eu vou mostrar para você é o que realmente acontece na prática e funciona. E que até as próprias mulheres que conquistam os homens no primeiro encontro não têm consciência do que elas fazem que funciona. Mas eu vou explicar aqui para você. E para começar, a primeira coisa que você tem que saber sobre o primeiro encontro é que se você está em contato online com um homem antes de se encontrar com ele pessoalmente, cara a cara, saiba que essa fase é tão importante quanto o primeiro encontro pessoalmente. Isso porque quando você está em contato com um homem online, vocês já estão conversando sobre vários assuntos. E durante essas conversas, cada um de vocês já está observando como é que o outro pensa, reage e se comporta. Isso permite que ambos avaliem a personalidade e o caráter um do outro, mesmo que de uma forma não presencial. Em outras palavras, antes mesmo do primeiro encontro presencial acontecer, vocês já estão se conhecendo e formando opiniões um sobre o outro. Por isso, para despertar a curiosidade e o interesse de um homem em conhecer você pessoalmente, eu vou apresentar agora um ponto crucial que você deve prestar muito atenção quando estiver conversando com ele antes de ter o primeiro encontro. E o ponto é o seguinte: quando você estiver conversando com ele, evite revelar os seus desejos e sentimentos por ele, mesmo que ele esteja revelando os desejos e sentimentos dele por você. Por exemplo, ele diz para você assim: queria muito te conhecer. Ou então assim: nunca conheci uma mulher igual a você. Ou então, eu tô gostando muito de você. Ou então, eu mal posso esperar para te ver. Ou pior ainda, quando ele diz assim: quero muito te conhecer e namorar com você. E qual é o problema de você responder eu também diante dessas declarações? Por exemplo, eu também queria muito te conhecer. Eu também nunca conheci um homem como você. Eu também estou gostando muito de você. Eu também mal posso esperar para te ver. E assim por diante. Por que é que não é uma boa ideia você se declarar dessa forma, ainda que ele esteja se declarando para você? Porque você precisa primeiro avaliar a seriedade dos desejos e sentimentos dele, para só depois se abrir emocionalmente. Então quer dizer que ele está mentindo quando ele se declara para você? Não, não quer dizer isso. Muitas vezes só quer dizer que ele sente uma forte atração física por você. E nem ele sabe discernir o que é que isso significa. A única coisa que ele sabe é que você é atraente. E o que você tem a oferecer para ele faz ele se sentir bem. E como esse é um sentimento ainda sem discernimento, não implica que ele esteja interessado em investir em um relacionamento sério ou duradouro. O discernimento só vem com o passar do tempo. E por isso também não significa que só porque ele está se declarando, ele está mentindo ou iludindo. Não, não é isso. É apenas um ponto de partida de atração, uma atração inocente e tola. E toda atração começa dessa forma. Todo mundo que começa uma relação acredita que é para sempre. Ninguém pensa nos desafios que vêm junto com essa atração. É por isso que quando algo é novo, parece perfeito. A diferença é que algumas pessoas são mais expressivas, enquanto que outras pensam mais antes de se expressar. Mas basicamente, se fosse para traduzir essas declarações dele, seria mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim: você tem algo que eu gosto muito e eu acho que se eu tivesse isso na minha vida, eu me sentiria melhor. Ou seja, ele pode estar inocentemente apreciando e imaginando os benefícios do que é novo e sem considerar os desafios. Por isso, não é algo com um discernimento maduro, desejando se comprometer ou oferecer algo de longo prazo. Dito isso, não são só os seus desejos e sentimentos que você precisa evitar expressar para um homem antes do primeiro encontro, mas também uma outra coisa que você precisa evitar é retribuir elogios de caráter pessoal que ele faz a você. Por exemplo, ele diz assim: você é linda. Ou então assim: você é muito inteligente. Ou então: você é incrível. Ou então: você é muito educada e gentil. Ou então:
você tem um sorriso lindo, e etc. Quando esse for o caso, não responda de volta, você também é lindo, você também é muito inteligente, você também é incrível, você também é muito educado e gentil, e assim por diante. Não faça isso, porque aqui é a mesma coisa. Você precisa primeiro avaliar a seriedade das intenções dele, para só depois compartilhar o que pensa sobre a pessoa dele ou características pessoais dele. E de novo, não é que ele esteja mentindo, iludindo, não. É simplesmente porque os elogios de um homem no início são mais para causar uma boa impressão e mostrar suas boas intenções do que um indicativo de que ele planeja iniciar um compromisso ou um relacionamento mais profundo. Ou seja, apesar de ele ter boas intenções, não quer dizer que ele já esteja decidido e pronto para se dedicar. Isso só quem vai dizer é o tempo. Então, para resumir, nem revele os seus sentimentos por ele e nem elogie aspectos pessoais dele. E agora talvez você esteja se perguntando, tá, Emanuel, mas e eu vou responder o que se ele compartilhar os sentimentos dele comigo e me elogiar? Eu vou ficar calada? Não! Você pode se concentrar no seguinte: em vez de você devolver um elogio ou um sentimento na mesma moeda, você vai apenas valorizar o que ele disse, de modo que demonstre que o que ele disse fez ele ganhar crédito com você. Por exemplo, se ele diz que você é linda, você só agradece. Pois quando você agradece, você está valorizando o que ele disse sobre você. E isso faz ele imaginar que ganhou crédito com você. Outro exemplo, se ele diz que mal pode esperar para te ver, ou nunca conheceu alguém como você pode simplesmente dizer assim: fico feliz com a sua consideração, eu gosto da maneira gentil que você me trata. Quando você fala dessa maneira, você está valorizando os desejos e sentimentos dele. E para ele, isso é melhor do que se você devolvesse as mesmas palavras para ele. Quando você valoriza o que ele diz, ele se sente orgulhoso por estar no caminho certo para te conquistar. E por isso continua motivado em te conquistar. Mas quando você retribui, ele sente como se já tivesse te conquistado. E que, por sinal, esse também é um dos motivos para você não retribuir sentimentos e elogios pessoais. Se um homem entender que a conquista foi concluída, você até pode ainda ter conversas com ele, mas você não vai ter o que há de melhor nele como você tinha antes. Muitas vezes ele diminui o ritmo, não é nem porque ele quer, é porque é automático. É a mesma coisa se um atleta estivesse treinando para uma competição. Se ele já se sente seguro de que já alcançou o condicionamento necessário para a competição, por que ele iria continuar treinando com a mesma intensidade e correr o risco de se desgastar até o dia da competição? Com os homens é a mesma coisa. Por que ele iria continuar tentando convencer a mulher das intenções dele se ela já está totalmente convencida? Por isso, em vez de você elogiar o homem de volta ou compartilhar seus sentimentos de volta para ele, valorize o que ele está dizendo sobre você. Você pode fazer isso agradecendo ou ressaltando que o que ele disse é significativo para você. Se você manter esse ritmo, eu tenho certeza que você terá um primeiro encontro com ele pessoalmente o mais rápido possível. Agora, antes de passar para a segunda dica, se por acaso você tiver dificuldade com tudo isso que eu disse, no meu novo curso eu falo com mais profundidade de como conquistar um homem antes, durante e depois do primeiro encontro. Principalmente se ele está afastado. O curso se chama O Mapa da Atração. É um curso com 26 videoaulas e que tem aproximadamente 7 horas de conteúdo e custando só R$ 37,90. Eu duvido que você já tenha visto um curso tão completo e profundo por esse valor tão pequeno. Eu até pensei muito antes de decidir colocar esse valor, eu juro a você. Mas eu resolvi fazer essa loucura mesmo e oferecer um desconto inicial de lançamento de 80%. Portanto, o valor ele pode aumentar a qualquer momento, tá? Então, se você tiver interesse em garantir um curso com esse valor, eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É o primeiro link, basta você clicar aqui e você já vai ser direcionado para a página onde eu explico mais sobre como funciona o curso, como você pode adquirir. Mas voltando, agora falando sobre como conquistar um homem durante o primeiro encontro, ou seja, quando você já está com ele presencialmente. É o seguinte, além de incluir todas as recomendações da primeira dica, quando você estiver cara a cara com ele, uma das primeiras coisas que você precisa evitar fazer é encher ele de perguntas, onde a maior parte da interação acaba sendo ele falando sobre si mesmo, enquanto que você apenas ouve e fala muito pouco sobre você.
Um homem já tem a tendência natural de falar de si mesmo, como falar o que ele faz, falar o que ele fez, o que ele vai fazer. E se você ficar fazendo perguntas em vez de você falar também, ele não vai ter oportunidade de ouvir sobre você e conhecer você. Sempre que um homem fala muito dele, ele fica interessado mais nele do que na mulher. Para que um homem se interesse pela mulher, ele precisa ter a oportunidade de ouvir ela falar dela. Isso significa que, embora uma mulher possa se tornar muito atraente ao ouvir e apreciar o que o homem diz sobre si mesmo, para que essa atração seja duradoura, ela precisa compartilhar sobre ela também. Por exemplo, imagine que ele está lá, todo empolgado, falando sobre algo que ele fez, realizou ou conquistou. Ou então assumindo o papel de especialista, ensinando algo a você. O que você pode fazer é interromper ele gentilmente e começar a falar. Por exemplo, é verdade, eu lembro de uma vez que eu... E aí você fala a sua própria experiência. Ou então assim, faz sentido, uma vez eu... E aí você fala. A questão é que não fique só ouvindo e esperando ele fazer perguntas, porque provavelmente ele não vai fazer. Então simplesmente interrompa e participe da conversa, tá bom? No meu curso eu também exploro com mais profundidade esse assunto. Se você tiver interesse, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. E para finalizar o vídeo, agora falando sobre como conquistar um homem depois do primeiro encontro no WhatsApp. É o seguinte, aqui também, além de seguir todas as recomendações das dicas anteriores, a próxima dica se refere ao tipo de abordagem que você deve adotar ao conversar com ele após um encontro. Embora o encontro possa ter sido ótimo, a abordagem que você deve ter é casual e amigável, e evite conversas românticas. Se por acaso ele estiver sendo romântico e ele mesmo estiver iniciando as conversas, você pode usar as dicas anteriores. Mas digamos que é você quem está iniciando uma conversa. Como é que seria então uma conversa casual e amigável? Bom, você pode simplesmente dizer o que diria para qualquer pessoa. Por exemplo, oi fulano, bom dia. Ei, me diz uma coisa, você sabe quando é que vai lançar aquele filme no cinema que a gente comentou? Outro exemplo, oi fulano, bom dia. Como era o nome daquele restaurante de ontem que a gente foi? Eu comentei com a minha amiga e ela ficou super interessada em conhecer também. E aí um detalhe desse segundo exemplo é que essa abordagem cria um cenário para ele se sentir orgulhoso. Orgulhoso por ter escolhido um restaurante que te agradou. Inclusive, se ele perguntar se você gostou do restaurante, depois que você fizer essa pergunta, é porque ele realmente está se sentindo orgulhoso. E isso é muito atraente. E aí, se ele perguntar, você também pode usar as duas dicas anteriores. Todo esse cenário acaba também criando a oportunidade de ele se interessar em continuar com a conversa, perguntando sobre o que você está fazendo, como é que você está e assim por diante. A ideia é que o homem continue na busca para te conquistar. E a melhor maneira de você fazer isso é ter conversas amigáveis e casuais dessa maneira, tá bom? Bom, todas essas dicas foram só algumas de várias outras maneiras de como conquistar um homem no primeiro encontro. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, além de também se aprofundar em manter o interesse dele até o namoro, eu vou deixar o link aqui do meu curso embaixo na descrição desse vídeo para você acessar. E como eu disse, o preço é de lançamento R$ 37,90 e em breve ele vai aumentar. No mais, eu espero que você tenha gostado das dicas, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.